Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende, o nosso bate-papo semanal para tratarmos dos assuntos do mercado financeiro, do mundo dos investimentos e, claro, comentarmos também tudo o que envolve o mundo das finanças. Hoje, mais uma vez, o time está completo, ao vivo pelo Clubhouse. Temos com o Carlos Eduardo Wing, o Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo de volta. Boa noite, pessoal. Prazer estar de volta aí para comentar essa semana bem tumultuada, com bastante coisa para a gente debater. É isso aí. Caio César, nosso mago do câmbio. Tudo bem, Caio? Fala, Rafa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza. Thaís Souza, nossa super assessora de investimentos. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bora, vamos fazer esse fechamento do mercado aí. Vamos nessa. Emanuel MacLeod também com a gente. Tudo bem, Manu? Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Vamos falar dessa semana de alta. Pois é, alta meio modesta, né? Mas acabou sendo realmente uma semana de alta. Tivemos o Ibovespa fechando nessa última sexta-feira, dia 19, com 1,21% aos 116.222 pontos, 5 pregões e aí uma valorização de 1,81%. Mas, menos do que números, tivemos um pregão razoavelmente tranquilo numa sexta-feira que se esperava muito mais, né? Lembrando que na última quinta-feira, logo após o fechamento do mercado, tivemos um fato relevante envolvendo o Banco do Brasil, a renúncia do presidente André Brandão. Não que tenha pegado o mercado de surpresa, mas ela acaba sendo mais uma informação daquilo que o mercado mais temia, né? Um governo cada vez menos liberal nas atitudes. E fez com que as ações do Banco do Brasil ficassem negativas durante boa parte do pregão, nessa sexta-feira, depois acabaram se valorizando. Tivemos aí uma semana na Bolsa em linha, né, com a alta de juros que tivemos na quarta-feira. Aí acaba deixando o retorno no Brasil oferecido menos defasado em relação aos riscos que a gente tem aqui no país, né? O dólar à vista caiu 1,54 nessa sexta, fechou aos R$ 5,48. Tivemos aí também uma nova intervenção do Banco Central. Na semana, o real acabou se valorizando frente ao dólar 1,39%. Cadu vai fazer aquele resumão semanal, eu já fiz esse preâmbulo, só para situar os aspectos mais importantes nessa última sexta-feira. Vai lá, Cadu. Vamos lá, pessoal. Então a semana começou com um relatório forte, né, tradicional de toda segunda-feira, trazendo as perspectivas do mercado em relação à inflação, taxa de juros. A gente teve a 10ª revisão de alta consecutiva para o IPCA para 2020. Na semana passada a expectativa era que a inflação fechasse o ano em 4%. Agora esse número já foi revisado para 4,6%, depois da divulgação do IPCA, que veio um pouquinho acima, né, do que o mercado estava esperando. Ao mesmo tempo, a projeção para a Selic no final do ano, ela subiu para 4,5%. Antes o mercado estava projetando aí que a taxa Selic ficaria ali em 4%. A gente teve durante a semana, né, na quarta-feira, a decisão do Copom em relação à taxa de juros, o Fed nos Estados Unidos mantendo os juros americanos entre 0 e 0,25, sem alteração, e no Brasil surpreendendo um pouco o Copom fazendo uma elevação da nossa Selic aí de 2% para 2,75%. A maior parte do mercado acreditava que esse aumento seria de 0,5%. Não era uma total surpresa a decisão de 0,75%, mas a expectativa era que esse novo ciclo de alta, né, esse início da correção da taxa de juros, ela teria uma correção inicial de 0,5%. Então, surpreendeu um pouquinho e o mercado está projetando... Uma surpresa positiva, né, Cadu? Acabou sendo bem aceito pelo mercado, que precificou bem no dia seguinte. Perfeitamente. Foi uma notícia positiva até pelo seguinte ponto, né? Existe toda a preocupação que a gente já via vendo a inflação, ela pressionada, muito por questão de alimentos, a gente vinha observando mais recentemente o preço dos combustíveis e a questão do cenário fiscal, né? Com toda essa turbulência política que a gente já vem acompanhando. Então, você fazer uma medida um pouco mais de austeridade, né? Um pouco mais rígida, ela ajuda você a ancorar a expectativa de inflação. Então, isso faz com que o Banco Central, né, ele tenha uma influência maior sobre o mercado e faz com que você corrija, né, faça com que
a meta de inflação e o mercado eles começam a converger, né? A convergir. Isso ajuda na perspectiva. Então, a gente viu a curva de juros mais curta, ela subiu um pouquinho, e quando a gente olha para a curva de juros mais longa, ela cedeu um pouco. Então, isso vai ajudar a manter as expectativas bem ancoradas. O DI para janeiro de 22, ele está em 4,59, passou para 4,63, uma alta leve, né? Mas a expectativa era muito maior, sem dúvida. Exato, exato. E se você for parar para pensar, basicamente a gente está mantendo a taxa de juros em patamar neutro, né? Em zero. Se não fosse feito esse ajuste, a gente teria ali um juros negativo para o Brasil, uma inflação superior à taxa de juros, né, praticada. E na realidade você está projetando ali um juros continuar meio que no 0 a 0, né? Desde que a inflação ela se mantém aí dentro desse controle. Outro ponto importante, a gente teve divulgação do CAGED em relação à criação de vagas, surpreendeu um pouco o mercado, foi um pouco acima do que se esperava, foram 260 mil vagas criadas em janeiro, a expectativa era que fosse 180 vagas. A gente teve avanço em relação à medida do auxílio emergencial, então, basicamente, o Congresso aprovou a emenda constitucional para mais 4 parcelas do auxílio emergencial, que os valores devem ficar em torno de 150 a 375 reais. Isso vai gerar um custo de mais ou menos 45 bilhões de reais e deve atingir uma faixa de 45 milhões de brasileiros, um pouco menos do que o programa inicial, né? Então, eles fizeram algumas restrições, isso para manter o novo programa de auxílio dentro ali do teto de gastos, né? Ele vai ter um limite de gastos de 44 bilhões. Esse é o teto ali destinado para essa nova rodada de auxílio emergencial. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um gasto mensal de 120 bilhões de dólares a ser feitos pelo menos até 2022, com juros zero. Essa foi a promessa que o Federal Reserve fez através do Jerome Powell na última quarta-feira. Tá bom para você ou não? Perfeitamente. Os Estados Unidos ele segue aí com taxa de juros mais baixa, mantendo esse programa, né, de injetar dinheiro na economia. Eles estão de olho principalmente nas classes mais baixas. Quando a gente olha para as classes de rendimento mais alto, basicamente você já teve essa recuperação, mas existe uma preocupação grande com as classes de renda mais baixa. Então, a intenção da manutenção desse programa é você, né, atender essas famílias que são mais carentes para que elas consigam atravessar as consequências aí desse período de pandemia que afetou bastante a atividade econômica mundial. E, em razão disso, a gente viu também os treasuries americanos, né, subindo, apesar desse discurso do Jerome Powell. Ainda assim existe essa preocupação que a inflação lá na frente ela seja maior. Então, a gente viu um reflexo no mercado em relação a isso, principalmente na quinta-feira, que as bolsas caíram. A gente viu o preço do petróleo despencando forte também. Em razão disso, foi a questão, não só a preocupação com a atividade econômica, mais fraca com os efeitos da pandemia, mas também porque os estoques americanos aumentaram à medida que a produção de petróleo, que tinha sido interrompida naquele período, né, que a gente teve um período de frio muito, muito forte nos Estados Unidos. Então, eles reduziram a produção em algumas plataformas e algumas refinarias, agora já estão retomando e o mercado acabou corrigindo ali parte da alta que a gente tinha visto, né, algumas semanas atrás do preço do petróleo. E, bom, a gente destacar, IGPM, né, continuou avançando, né, teve uma alta de 2,98 na segunda prévia do mês de março e acumulando aí nos últimos 12 meses 31% de aumento. Que loucura, e por né, último, ainda segue bastante forte. Tá e por último, acho que é legal a gente comentar as questões no Brasil, né? A Covid ela vem batendo cada vez um número maior de infectados, de mortes, então a gente continua num cenário bastante grave quando a gente olha para o quadro nacional. A gente teve na quinta-feira mesmo, inclusive, Major Olímpio, né, que
era senador, acabou falecendo também por complicações por conta da Covid. E a gente viu os estados, né, anunciando, a Prefeitura do Rio anunciando o fechamento das praias no final de semana, São Paulo antecipando feriados. Então, novas medidas de restrição um pouco mais rígidas sendo adotadas para tentar conter parte desse avanço. Em contrapartida, a gente pode considerar, né, uma notícia positiva. O Brasil anunciou aí a compra de vacinas da Pfizer e da Janssen, uma previsão aí de se comprar 138 milhões de vacinas, que devem ser entregues ao longo de 2021. Então, isso ajuda, pelo menos, a perspectiva futura, apesar do ritmo de vacinação ainda ser bastante lento, e a gente ter essa deficiência na coordenação das medidas de controle, né, da Covid e, ao mesmo tempo, da distribuição das vacinas de maneira mais eficaz, mais eficiente. E a Petrobras anunciou, né, dada essa queda do preço do petróleo, pela primeira vez aí nesse ano, uma correção, reduzindo o preço da gasolina em 4,95%. Se isso se mantiver, a gente deve ter algum alívio também dentro da inflação, já que o dólar também recuou um pouquinho essa semana, depois do anúncio da taxa de juros. Eu não sei, viu? Porque o diesel foi mantido, né? A gasolina fica mais barata, mas o valor do diesel é mantido. E acaba sendo o diesel o grande combustível da massa produtiva e do escoamento da produção brasileira, né? Então, dificilmente esse valor não vai ser refletido em inflação. Pelo menos é a minha opinião. E aí, Manu, Caio, Thaís, fiquem à vontade, por favor, para participar do papo, intervir, enfim, dar os seus pitacos também. O que vocês acharam aí? Quem pega essa? Silêncio, ninguém se manifesta, ninguém quer falar, é isso? Eu posso trazer aqui do dólar da semana. O Cadu fez um resumo, assim, não tem nem muito o que falar. Mas pode acabar o programa, né? Esse aqui é o problema. Eu vou trazer aqui um pouco do movimento do dólar, acrescentar algumas coisas do que eu tenho visto. O Banco Central já vinha fazendo correções fortes, né, no dólar para tentar controlar um pouco dessa inflação que a gente já vem falando aqui, o Cadu, eu, você e todo mundo que vem participando, a gente já vem falando dessa inflação aqui há um tempo, que ela ia aparecer. E o Banco Central tem tentado fazer as correções dele, lógico que ele também não consegue fazer tudo sozinho. E aí essa semana ele teve aí 2 ajudas muito importantes, o que fez com que o trabalho dele essa semana fosse bem mais fácil, né? Ele até fez intervenções no mercado, mas foram intervenções bem mais fracas, né? Ele fez vendas de dólar com compra de tesouro, que é quase uma operação em que ele recebe o dólar de volta, né, no final das contas. Então, assim, não foi uma intervenção direta e firme, mas ele teve lá na quarta-feira, ele teve a ajuda primeiro do Jerome Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, que não deu uma resposta talvez muito assertiva sobre subjuros, ficou um pouco ali em ajudar as pessoas de classe mais baixa, falou um pouco sobre comprar mais bonds, né, americanos, injetar um pouco mais de dinheiro na economia, não deu uma resposta tão firme na parte de juros, o que alivia um pouco para a gente aqui, né, porque se você for comparar se os Estados Unidos subir juros, grande parte dos investidores não vai querer manter dinheiro no Brasil, sendo que a gente estava pagando naquele dia 2% de juros. Então, isso primeiro já deu um alívio no dólar no dia, e depois o Copom terminou de enterrar o movimento, né, quando ele subiu até um pouco mais do que os especialistas previam, de subir o 0,75 a nossa taxa de juros para 2,75, isso acabou influenciando bastante no movimento. Não foi um movimento atípico no mercado, a lira turca fez o mesmo movimento durante a semana, só um dia em que a lira turca estressou e a gente continuou caindo. Então, assim, não foi uma coisa, vamos botar assim, fora da curva, né? Mas ainda assim, nós, a lira e talvez o rand, fomos as melhores moedas dessa semana. Acho que foi um movimento interessante. E aí eu imagino que agora o Banco Central vai parar de fazer algumas intervenções, até porque ele vai querer ver que movimento a inflação vai fazer com relação a esse aumento de taxa de juros. Lógico que
eu sempre comento isso, né? Nunca é uma coisa imediata e nunca vai ser uma coisa imediata o reflexo do aumento da diminuição da taxa de juros. Então, a gente diminui taxa de juros faz quase 1 ano e meio e só agora que a gente teve realmente, efetivamente, lógico que ano passado teve o Covid, mas só agora, efetivamente, que a gente teve a inflação e realmente veio o overshooting mesmo, né? Ela veio rápido demais. Então, assim, a gente não vai ter reflexo do 2,75 agora. A gente vai ter reflexo muito provavelmente quando a gente já estiver levando para 3. E aí o Banco Central já deixou claro que, se mantendo as perspectivas atuais, ele vai subir mais 0,75. Então, ele já deixou esse caminho pavimentado. E aí isso acabou corroborando aí para a queda do dólar na semana. Agora, eu recebi muitas pessoas comentando bastante sobre se ir abaixo de 5 dessa vez. Eu acho que, assim, você fazer uma previsão de dólar nesse momento é complicado, mas eu queria levantar algumas questões que vão contra essa teoria de que vai abaixo de 5 num período curto de tempo, que, assim, a gente não teve nenhuma modificação na nossa questão fiscal. Tudo que a gente teve foi uma declaração do Arthur Lira dizendo que a nossa reforma tributária podia sair entre 6 meses e 8 meses, o que também não quer dizer muita coisa. Ainda assim, o aumento da taxa de juros dificulta um pouco as nossas contas, né? Então, se adicionou aí quase, se eu não me engano, aí vocês podem me corrigir, acho que 50 bi de reais no nosso orçamento nessa alta de juros, acho que de 50 a 70, se eu não me engano. Isso era quase um auxílio emergencial. Então, assim, as condições de conta não melhoraram, o risco país continua, né, tanto político quanto fiscal. Então, você falar que o dólar vai ser precificado sem risco país, no momento em que existe risco país, parece muita ingenuidade, né? A gente, às vezes, vê que o mercado ele exagera os movimentos tanto para cima quanto para baixo, então a gente pode ver uma queda abrupta aí nas próximas semanas, mas, na minha opinião, tudo tende a se corrigir ali entre uma faixa ali entre 5,30 e 5,50, que eu acho que é o que o dólar vai negociar enquanto a gente não se entende com as nossas contas e com o nosso parlamento. Caio, desculpa, Rafa, te cortar, pode falar. Não, é só complementar em relação a essa questão do dólar, né? Como tivemos aí durante a semana essa confirmação do pacote fiscal, da manutenção dos juros, da previsão de crescimento dos Estados Unidos, teoricamente, né, você faz com que tenha, claro, mais investimento no dólar, né? Mas como há, por outra parte, uma inundação da moeda mundo afora, ela acaba ficando muito barata. Ela fica mais barata, né, devido à oferta e demanda, né? E aí, se o dólar vai perder poder de compra, esfria também um pouco a procura por ele. Então, as coisas meio que se equilibraram. Então, vai muito em linha com o que o Caio falou. A questão aqui é o Brasil, né? 5,30, 5,50, até o presidente falar alguma coisa e o dólar quase bater 5,90, né? Mas vai lá. Não, é exatamente isso. O Caio traçando esses preços para o dólar, né? Uma vez eu estava numa reunião no Itaú, com o economista-chefe do Itaú, etc., e ele fez uma brincadeira bastante relevante, que o dólar, né, serve para desmentir os economistas, né? Porque é um fator bastante complicado de você precificar e etc. E eu não sei se vocês viram uma declaração do Paulo Guedes essa semana, acho que foi ontem. Ele falou assim: a gente espera que uma melhora do câmbio nos próximos 2 anos. Quer dizer, num cenário de recuperação econômica, investimento privado, né? Seguindo essa característica dele de ser bastante liberal. Enfim, estímulos de investimentos privados e recuperação da economia. A gente tem o dólar, a gente tem o real, na verdade. A nossa moeda se desvalorizou algo em torno de 20%. Se eu estiver errado, você me corrige, Caio. A gente chegou aí a ter desvalorizações próximas disso. No ano 6%, mas desde 2020, aí precisaria dar uma olhada com mais calma. Algo em torno de 20%, pelo que eu li e pelo que eu olhei, e batemos lá quase 6%, né? Enfim, e com essa diminuição da pandemia, com a implementação das vacinas e a continuidade das políticas liberais, principalmente voltadas, né,
o setor privado, quer dizer, estimulando o investimentos privados, estimulando isso tudo, uma retração do valor do dólar. Então, assim, é legal porque o que eu tirei disso, né? É ver o ministro da Economia, que ainda está empenhado com a nossa economia, quer dizer, né? Ele tem um projeto mais longo, tem um projeto, quer dizer, ele não está pensando em realmente abandonar. E, enfim, a gente continuar enxergando aí uma luz no fim do túnel, né? De que as coisas vão se normalizar, que a gente vai ter um pouco menos de bagunça política, né, Rafa? Que foi o que você falou agora, né? O presidente fala alguma coisa, ferrou. Pois é, eu acho que leva muita instabilidade para o mercado de câmbio, né? Inclusive, esse movimento mais radical na alta dos juros, e aí queria colocar a Thaís nessa, é muito porque o dólar está descontrolado, né? Então, aumenta-se demais a inflação. A inflação ela está muito maior, tá aí o IGPM que o Cadu trouxe, do que deveria, né? Porque a gente tem uma demanda caindo, uma desindustrialização pesada no Brasil, o consumo das famílias caindo, a despeito aí do novo auxílio emergencial, que deve aí se girar em torno de R$ 150, enfim, muito abaixo do que era necessário. Aliás, as ações do Pão de Açúcar, né, veja só, subiu mais de 13% no pregão da última sexta. Então, é muito para frear a inflação, mas essa inflação que está muito dolarizada, repito, 35% do custo dos insumos da produção industrial brasileira são importados. Então é impossível você não ter inflação com o dólar galopando dessa maneira. E para o galope do dólar contribui a instabilidade política do país. E aí, Thaís, o que isso reflete diretamente na ponta do investidor, né? Agora com a Selic em 2,75? O que você acha? Fala aí, Rafael. Então, pois são muitos acontecimentos nessa semana, são muitas variáveis. Eu concordo aí com o que o Cadu, o Caio, o Manu e você colocaram, né, a respeito do dólar. Eu concordo bastante com essa sua colocação aí em relação a essa alta dos juros, né, esse aumento aí de 0,75 que o Copom fez essa semana, justamente para poder conter um pouco a inflação, mas, enfim, é meio que enxugar gelo seco, quer dizer, é meio que enxugar gelo, né, nessa atual conjuntura aí que a gente está e que você muito bem colocou, né? Olha, talvez agora os títulos pós-fixados, né, que são aqueles que acompanham ali a taxa de juros para quem está nos escutando e não sabe, não tem muita intimidade com isso, talvez eles agora fiquem um pouco mais atrativos, né, para os clientes, visto que é sempre saudável a gente ter títulos pós-fixados na carteira, ali, atrelados ao CDI, 100%, 130%, enfim. É sempre bom, mas é o tipo de investimento que os clientes normalmente, né, que não entendem muito esses movimentos e tal, eles são um pouco resistentes, que rende pouco e tal, e aí preferem ir para os títulos pré-fixados, né? Então, achando justamente com essa impressão, né, de que eles rendem mais. Realmente eles rendem mais, mas o que eu queria contribuir aqui, os demais nossos ouvintes aí, era que, assim, talvez, né, o que muda agora com essa questão, com essa primeira alta dos juros em 6 anos, é que a gente tem que ficar de olho quando for aplicar em títulos pré muito longos, porque talvez ali um pré de 1, 2 anos, mas não com prazos longos demais, 3, 4, 5 anos, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, ficar um pouquinho ligado nisso, né? No mais, alguns títulos IPCA mais juros, né? Alguns podem ficar um pouquinho mais atrativos para sair antecipadamente. É bom ficar de olho, mas sempre atento também a o que fazer, né? Se for resgatar algum título antes, que saiba o que fazer, para onde vai levar,
né, esse dinheiro. E eu creio, Rafael, que a despeito desse aumento, né, da taxa de juros aí, e, consequentemente, uma possível renda fixa se tornar novamente mais atrativa para o investidor, eu não acredito nisso. Até a XP, essa semana, divulgou um relatório falando sobre isso. E eu concordo com os analistas de lá, né? O brasileiro ele vai continuar com apetite a risco, ele vai continuar olhando ali para o mercado de renda variável, buscando outras alternativas, seja em fundos, seja na própria B3, né? A gente tem aí alguns IPOs que vão surgir esse ano, então eu acho que na ponta lá do investidor não mudou muita coisa, não. Acho que as coisas ficam aí da mesma forma e creio que o apetite para a renda variável continue grande, apenas alguns pontos de atenção à renda fixa. Thaís, eu queria complementar, né, assim, essa alta de 0,75, que a gente não pode deixar de comentar aqui no nosso bate-papo, pode estar, assim, o que eu queria trazer é o seguinte: será que a gente está indo para um viés um pouco mais hawkish, como se diz no mercado, aqui no nosso Banco Central? Porque, assim, essa alta que a gente teve aqui na Ibovespa essa semana, né, na minha visão, ela está um pouco atrelada à decisão lá do Fed de manter os juros lá entre 0 e 0,25, confirmando o viés dovish, né, deles. Quer dizer, e aí a gente entra aqui no Brasil com uma alta de 0,75 e com uma sinalização de mais 0,75 por uma política inversa, né, que é hawkish, quer dizer, combatendo a inflação e tal. Até seria legal uma hora a gente explicar aí para os nossos ouvintes, né, essa diferença entre o que vem a ser, né, o dovish e o hawkish, né, como que isso influencia, porque eu acho que são termos que eu tenho visto muito nas manchetes e eu acho que não são tão claros para o pessoal, né, que não está acostumado com esses termos, vamos dizer assim, mais economês que são falados. Aí a gente teria que explicar exatamente, né, os termos, né, são termos que significam tendência de queda de juros ou tendência de alta de juros, né? Na verdade, assim, eu posso me habilitar a explicar essa, se vocês quiserem. Seria pomba e o falcão, né? Assim, é o animal, Isso. É o bicho. Dove é pombo. É uma forma mais... É falcão. É uma forma mais direta e uma forma mais branda, né? Uma forma mais agressiva e uma forma mais, vamos botar, gentil, né? Muitas vezes você... Pode falar. Não, vai, Caio, por favor. Muitas vezes você ser um pouco incisivo ou agressivo na economia, você acaba fazendo movimentos desnecessários, criando um caos, né? Seja fiscal, seja monetário. E aí você precisa ser um pouco mais brando, né? E aí você faz aquele... Não chove, não molha, né? Você passa uma notícia, né? Fala, o mercado pode subir, como pode cair, a gente pode subir juros, como pode descer juros. A gente tem que ver muito do que vai acontecer. Você é um pouco mais brando, né? Quando você adota uma fala mais hawkish, né, que é a águia, né, como se você fizer na tradução, você é muito mais direto, independente das consequências, mas dependente das consequências, né? Então você fala, olha, a gente vai subir juros de 0,75, porque a gente acha que a trajetória da inflação pede com que a gente faça isso, a gente vai zerar o nosso juros real, né? A gente não vai ter mais juros reais negativos, e a gente indica, mais uma vez, uma subida de 0,75, porque isso pode corrigir a nossa curva de juros. Então, é uma coisa muito mais alinhada, doa quem doer, né? Dessa vez, acho que foi bem feito. Não tem certo nem errado, né? Acho que muitas vezes, quando o mercado está perdido, espera-se que o Banco Central ou que as autoridades monetárias sejam mais hawkish, né? Porque
isso dá menos margem para variações desnecessárias, ou movimentos desnecessários, né, ou uma especulação para coisas desnecessárias no geral. E muitas vezes espera-se também, quando as coisas elas estão um pouco mais decididas, que a pessoa seja um pouco mais branda, não puxe o freio de mão e faça uma curva direto aí no meio da pista, né, vamos botar, por assim dizer. E só complementando essa questão, o Manu citou a questão dos juros lá americanos. Realmente, né, eles estavam bem dovish, né? Dificilmente teria um aumento de juros. Mas o que chamou a atenção na fala do Jerome Powell, Manu, foi que ele prometeu até 2023 manter a mesma postura, né? Então, assim, o longo prazo, 2023, estamos falando daqui a 2 anos, né? Ou seja, ele já adiantou a política de juros americana de uma maneira surpreendente. Isso afetou o mercado. Eu tô lá no meu Forex, de repente, agora deu uma estiringada que eu falei, o que é isso? O que aconteceu? Tava tudo bem. Mas foi porque, quando sai a notícia, ok, o mercado dá aquela movimentada. Mas a fala do Jerome Powell prometendo a mesma política monetária para até o final de 2023, e assim, com todos os estímulos econômicos necessários para o crescimento americano ser sustentável, fala assim, 8,5% de crescimento americano. É crescimento absurdo, né? Um crescimento altíssimo. Um crescimento normal americano é 2,5%, 2% máximo. O crescimento de 8,5% é algo inacreditável, né? Mas é isso que eles estão esperando, com pleno emprego. Então toda essa informação aí sim fez o mercado refletir, precificar. A Nasdaq lá caiu, né? Porque o yield dos treasuries americanos para 10 anos, eles concorrem com a bolsa tecnológica. Bom, e aí rapidamente, e por que concorrem? Concorrem porque as bolsas tecnológicas entregam pouco dividendo, né? E muita gente faz carteira de aposentadoria com ações de high yield ou com treasuries americanos. Então o que você prefere? Ganhar centavinhos aqui de empresas como a Tesla, que lá daqui a 15, 20 anos vai te dar alguma coisa, ou aproveitar uma onda de 2,5% às vezes ao ano de um treasury americano, né? Que é o risco mais baixo de todos, né? Então, tudo isso acabou precificando. Inclusive, impacta aqui, né? Você falava de taxa Selic pré-fixada, tesouro pré-fixado, 8,31 a curva longa do DI para 2031 passou para 8,52 com previsão de mais altas. Por quê? Porque agora o Treasuries americano está concorrendo com o DI brasileiro, ou seja, está aumentando ainda mais os juros aqui no Brasil, porque não tem como o Brasil concorrer em termos de risco com a política lá nos Estados Unidos, né? Mas aí, o Cadu... Não dá para chamar de concorrência, né? Pois não tem como. Cadê o Cadu? Cadu sumiu, e aí, Cadu? Não, tô aqui. Tô ouvindo aqui. Não, eu acho que é bem nessa linha que o pessoal já comentou, né? Eu acho que o